aí a gravação. Então, a primeira questão, né, da prova, retomando aí, tá tudo ligado? Tá. Retomando ali a primeira questão da prova, então, a psicologia apresenta tendência nesse momento a ficar estagnada? Não, bem pelo contrário. No século XX é que ela teve, assim, o auge dela. Letra C. A psicologia tem apresentado resultados excelentes em todas as áreas de atuação? Não. O papel do psicólogo na sociedade geral apresenta-se de maneira clara e competente? Não. A psicologia apresenta-se em um presente com grandes avanços e que com o futuro certo? Também não. Então, é a letra B. Apesar de todo o avanço da psicologia até o momento, existe o quê? Um futuro incerto. Tá? Eu vou continuar. Qualquer coisa vocês vão perguntando. Segunda questão da prova. A psicologia inicialmente tomou forma não como uma disciplina ou uma área profissional, mas como uma cadeia de pretensões de conhecimento sobre pessoas, individual e coletivamente, que permitiria que elas fossem melhor administradas. Em relação a essa afirmação, assinale a alternativa correta. A administração de pessoas e grupo é o ponto forte da psicologia? Não. A psicologia tem um papel preponderante na área de estudar grupos apenas? Não. Ela tem, mas não apenas isso. Então, a palavra apenas, ela vai dizer que essa questão está errada. A psicologia se tornou, ali faltou um U, absoluta, né? Absoluta nas suas pesquisas e ações perante a sociedade? Não. A psicologia ela não é absoluta. Letra E. A psicologia consegue atuar de maneira competente na sociedade de maneira geral? Também não. Então, a questão D era certa. Apesar dos avanços, a psicologia ainda não alcançou todos os seus objetivos como ciência do comportamento. Pessoal, a questão A e B eu dei de presente, né? Porque elas são até parecidas. Tá? 3, né? 3. O ato ou a vontade de aprender é uma característica essencial, né, do psiquismo humano, pois somente este possui o caráter intencional ou a intenção de aprender, e ele é dinâmico, por estar sempre em mutação e procurar informações para aprendizagem. É criador por buscar novos métodos, visando a melhoria da própria aprendizagem. Então, a letra certa era a C. 4. Em relação à psicologia do desenvolvimento, assinale a alternativa que completa as lacunas da questão. A psicologia do desenvolvimento é o processo através do qual o indivíduo constrói ativamente nas relações que estabelece com o ambiente físico e social suas características. Pretendem estudar como nascem e como se desenvolve as funções psicológicas que distinguem o homem de outras espécies. Então, essa não tem o que discutir, é a letra A, tá? Que vai definir o que é psicologia do desenvolvimento e que nós trabalhamos aí bastante. 5, galera, letra 5. A psicologia, mesmo como ciência, apresenta-se repleta de conceitos, definições e de maneiras diferentes de percebê-la. Desde os conceitos de senso comum até as definições científicas,
Diante dessa colocação, assinale a alternativa que contempla a psicologia. Então, a palavra psicologia origina-se do grego, significando em sentido liberal, estudo a palavra do conhecimento e da emoção? Não. É da alma, né? A epistemologia da palavra de psicologia é a alma. Letra B. A psicologia soberana, não pertencendo a nenhuma outra ciência. Errado. A psicologia, ela nasceu do quem? Da filosofia. Letra C. A letra C é a correta, depois eu volto. A psicologia pode ser usada para a pesquisa de métodos quantitativos apenas? Não, bem pelo contrário. A psicologia, ela trabalha muito mais com métodos qualitativos do que quantitativos. Não que ela não trabalhe com os quantitativos. Letra E. A psicologia aplicada na escola apenas para estudar os problemas de aprendizagem? Não. A psicologia, ela estuda a escola, a educação de uma maneira geral. Eu bati muito nessa tecla na aula, pessoal. Letra C. Pode-se interpretá-la como uma ciência muito nova, ampla, multifacetada e que estuda o comportamento. Então, essa 5 estava na cara. Letra 6. O desenvolvimento é o processo pelo qual o indivíduo constrói ativamente nas relações que estabelece com o ambiente físico e social, suas características. Ao contrário de outras espécies, as características humanas não são apenas biologicamente herdadas, mas historicamente formadas. Assinale a alternativa que contemple o desenvolvimento. Letra A. A formação de habilidades se dá ao longo da interação do indivíduo com o mundo social, sem considerar o lado biológico. Nada a ver. Eu frisei várias vezes que o quê? Que o ser humano nasce um ser biológico e que, conforme ele vai interagindo com o meio, ele vai se desenvolvendo. Que nós não podemos mais negar, amados, a questão da memória genética. Pessoal, vamos lá. O desenvolvimento tem maior influência do biológico do que do meio? Não necessariamente, tá? Geralmente, o meio, ele vai ter mais influência, mas tanto o desenvolvimento biológico quanto, o que o meio vai trazendo de estímulo, existe o quê? Uma relação, concomitantemente. Letra D. O ser humano é resultado de sua história, sem considerar o lado biológico? De novo, eu falei, eu vou fazendo perguntas para vocês pensarem. O desenvolvimento e aprendizagem apresentam o seu ser humano separadamente? Negativo. Os dois caminham concomitantemente. Letra C. O desenvolvimento humano se caracteriza pela constituição social, cognitiva e afetiva. Isso aí eu repeti muitas e muitas vezes, amados, a letra C. 7. A compreensão do desenvolvimento humano é uma questão que toma posição central na finalidade de estudo de alguns conhecimentos científicos. Muitos são os chamados cientistas do desenvolvimento, ou seja, pensadores que dedicaram e dedicam seus estudos na análise do desenvolvimento humano, desde a concepção, tá? Desde a concepção. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Vocês estão de sacanagem. Danadinhos. Então, cada fase da vida humana contém suas particularidades, características, dilemas e diversas questões a serem compreendidas nesse sentido.
Os estudiosos desse campo do conhecimento debruçam seus esforços no intuito de descrever a análise de 3 principais distintos desenvolvimentos que fazem parte da vida humana, desde antes do seu nascimento até seu último ali está sem acento, um errinho ali, ó, fôlego de vida, sendo eles o desenvolvimento motor, cognitivo e social. Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa correta. Letra B. Esses aspectos são de responsabilidade da escola apenas? Negativo. É responsabilidade da família, de todos que estão envolvidos aí com essa criança. Os professores sempre atuam para desenvolver todas as áreas? Negativo, nem sempre. As escolas estão sempre preocupadas com o estudante na sua totalidade? Também não. A criança precisa desenvolver mais o aspecto negativo, cognitivo? Não. Ela tem que se desenvolver na totalidade. Letra A. A psicologia tem apresentado sua contribuição nesta questão. É isso aí. Ela tem, sim, contribuído de maneira significativa na questão do desenvolvimento motor, cognitivo, social, neurológico, de maneira geral aí em relação ao indivíduo. Galerinha, questão 8. Dentro da teoria do desenvolvimento, temos 3 concepções básicas do desenvolvimento: ambientalista ou empirista, inatista ou racionalista, e interacionista. Eu expliquei várias vezes, inclusive tem um slide lá contando, explicando a questão das concepções. Tá? Das concepções. Bom, letra A. É um desenvolvimento biológico? Não, Não, tá? Apresenta o desenvolvimento biológico e afetivo só? Também não. Tem como base do desenvolvimento humano a interação social, mas nega o biológico? Também não. O ser humano se desenvolve através da ação com o meio, ou seja, o sujeito e objeto. Tá? O ser humano desenvolve através do desenvolvimento biológico? Não. Então, a letra D que vai contemplar todo o processo de desenvolvimento. Questão 9. Em relação à coordenação visomotora, temos que esta é a correspondência do movimento dos membros superiores e inferiores ou de todo o corpo a um estímulo visual. Dessa maneira, quando a criança apresenta esse aspecto comprometido, ela apresenta dificuldade para traçar linhas com trajetórias pré-determinadas, visto que a mão não obedece ao trajeto estabelecido. Em relação a esta questão, analise a alternativa correta. Esta área já nasce desenvolvida da criança? Não. Para desenvolver a coordenação visomotora, é necessário o papel da psicomotricista? Não. Ela só vai para a psicomotricista se ela tiver algum atraso, mas não para desenvolver. Para desenvolver, ela precisa do meio, do estímulo da escola, do pai, da família, do ambiente, de maneira geral. Letra D. A criança deve ter atividades apenas dirigidas para que essa área desenvolva? Bem pelo contrário. Ela até pode ter atividades dirigidas, mas ela também tem que ter um ambiente que permita que ela desenvolva o engatinhar, o brincar, o pular, tá? Letra E. O psicopedagogo deve ser responsável por essa área? Negativo. Tá? Letra A, é necessário que a escola desenvolva atividades para estimular essa área. Então, era a letra A. 10 e última. Os testes de avaliação do desenvolvimento motor utilizam critérios de seleção variados, como a idade da criança e a área a ser avaliada.
Força muscular, motricidade fina, motricidade ampla, fala ou avaliação abrangente das capacidades funcionais. E agem facilitando o planejamento de ações precoces junto aos pais, médicos e terapeutas. Auxiliam na elaboração de um programa de tratamento, podendo, através de seus resultados, ajudar os pais a entenderem melhor as limitações da criança. Em relação a essa afirmativa, analise as questões e assinale a alternativa correta. Tá? 1. A avaliação motora não pode ser aplicada na primeira infância? Negativa, ela pode, tá? Inclusive, se observa bebês, o olhar, o movimento das mãozinhas, dos pezinhos, tudo isso. 2. Os psicólogos não têm competência para aplicar avaliação motora nas crianças? Errado. Eles têm, tá? Eles têm competência, sim. Tá? Eles têm competência, sim. Ok? 2. Deixa eu só tirar o negócio daqui. 2. Aliás, 3. Avaliação, quanto mais precoce ser realizada, melhor para a estimulação. Então, o bebê não mexe o pezinho, o bebê não olha, né? O bebê não faz expressão nenhuma. Esses tempos aí, uma minha irmã me ligou de um vizinho dela, né? De um bebezinho, para eu observar os vídeos do menino para ver que ele não tinha muita expressão. Bebê triste, pense. 4. Os pais nem sempre são comprometidos nesse processo de avaliação. Então, a correta era a letra A. Ok? Galera, se alguém tiver assim, minha prova não foi corrigida certo e tal, eu vou conversar no particular, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Olhem lá se eu corrigi corretamente a prova, tá? Porque ontem eu fiquei o dia inteiro corrigindo prova, desde as 5 da manhã, tá? Então, a prova valia 60, né? E os trabalhos valiam 40, tá? Como o AVA ele não aceita metade, por exemplo, 4,80, 4,60, eu tive que acabar, né? Eu tive que arredondando lá, né? Mas eu sempre arredondei para mais. Eu quero chamar a atenção de vocês para o segundo bimestre. Então, façam lá as questões no fórum, né? Agora já está todo mundo cadastrado, o AVA está funcionando, às vezes ele dá, né, uns probleminha, mas é muito pouco. Ontem eu fiquei o dia inteiro no AVA e ele não deu nenhum problema, né? Eu corrigi todas as provas de todo mundo, tá? Dei feedback lá certinho. Outra coisa, tem a prova integradora, façam, que ela vale nota, né? Então, façam tudo certinho aí, e no geral, vocês foram muito bem na prova, né? E na disciplina em geral. Então, nós não temos aí muito o que reclamar, né? Não temos aí o que chorar, tá? Não temos muito o que chorar. Vamos para a aula, então? Então, a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula, só o endereço ali do Skype tá errado, né? Depois eu vou mudar nas próximas. Então, aqui, estudar o material, né? Então, tem lá o material lá no AVA. Opa, deixa eu desligar isso aqui. Vamos ver lá.
Eu coloquei um artigo e um slide, eu gravei um vídeo e tem uma pergunta para responder, que pode ser depois. Eu sempre prefiro que o aluno responda depois da aula. Porque daí ele vai discutir aqui, ele vai trocar ideias com os colegas e tudo mais. Então, qual a relação ideal entre adolescente e familiares? Isso nós até discutimos na aula passada. Qual é a relação ideal? É uma relação aberta, equilibrada, com pais e mães presentes, com regras definidas, que ele também tenha direito de falar, de se expressar. Um pai e uma mãe, uma família, vamos falar mais o termo família, pautado no diálogo, tá? Pautado no diálogo. Então, esse aqui é o artigo 2. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre o artigo e depois eu vou explicar um pouco sobre o slide, tá? A partir da próxima semana, nós vamos toda a aula trabalhar uma questão do adolescente. Então, semana que vem, de repente eu vou trabalhar ou a depressão ou o suicídio, a violência, a questão da droga, Então, se vocês tiverem algum assunto, professora, nós queremos discutir tal assunto, tá? Me mandem as sugestões que nós encaixamos aí na aula, tá? Tem muita coisa aí para ver sobre o adolescente, Tem a violência, a gravidez, as doenças mentais, tá? A questão cibernética, tá? O jovem que é viciado, em jogos cibernéticos, em redes sociais. Então, nós temos muitos assuntos aí para discutir em relação ao adolescente, tá? Deixa eu só ligar aqui, senão daqui a pouco vai cair tudo de novo. Ok? Então, eu vou fazer uma pequena explanação aí do artigo. Eu pedi para vocês lerem o artigo da aula passada, Lembram? Tá? Mas nós já vamos voltar lá. Eu só vou fazer uma explanação desse aqui. Então, esse artigo ele vai trazer a adolescência como uma construção social e destinado a pais e a educadores. É uma pesquisa que vai falar sobre a questão da sociedade, dos espaços, do papel da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da educação, da psicologia social. Não dá para você trabalhar a questão da psicologia do desenvolvimento separada da psicologia educacional e psicologia social. Daí aqui foi feito um estudo sobre a concepção do que é adolescente, análise crítica, as concepções, a prática, a questão da fragilidade das políticas públicas, que nós vamos ver mais à frente, a questão das políticas públicas para atender o adolescente. Daí nós temos aí várias situações em relação ao adolescente. E ele traz uma discussão sobre a questão da perspectiva sócio-histórica em psicologia. Tá? Indicando aqui a questão, considerando a adolescência a partir do quê? De uma natureza histórica. Ele vai trazer aqui um estudo sobre a adolescência, as contribuições do século XX. O Erikson, nós vamos estar estudando um pouco sobre o Erikson, porque o Erikson, ele fez alguns estudos bem interessantes sobre a adolescência. Aqui no texto,
ele vai trazer essa caracterização, a busca de si mesmo, que nós já vimos na aula passada, a tendência grupal, a necessidade de se intelectualizar, fantasiar, a questão das crises religiosas, o pensamento, aqui, a atitude social. Se vocês lerem esse artigo, ou quem já leu, vai perceber que o quê? Que praticamente tudo que está aqui no artigo, nós já discutimos na aula passada, a separação progressiva dos pais, a questão do mau humor. Então, o artigo, ele traz toda uma base teórica e histórica, explicando, a questão do desenvolvimento sócio-histórico do adolescente, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem esse artigo para a próxima aula também, Aqui ele traz um estudo, tá? Eu estou na página 8, tá? Ele traz um estudo, ele considerou aqui alguns livros, publicações, ele explica que as características dos jovens, a relação dos jovens com adulto, a gênese, as regras, as orientações. Aí ele explica que toda a pesquisa que ele fez aqui, ele traz aqui algumas discussões, algumas orientações bem interessante aí, que devem ser discutidas, tá? Então, deem uma olhada nesse artigo. Pessoal, vamos dar uma olhada, então, no artigo da aula passada, Vamos ver aí quais são as contribuições de vocês, que eu deixei para discutir hoje também. Hoje tem bastante coisa aí. Hoje a aula está agitada, mas vencemos. Então, a identidade, a narrativa e o desenvolvimento na adolescência, tá? Foi escrita pela Maria Cláudia Oliveira. Esse artigo, ele é um estudo teórico que parte da análise da construção histórica também, tá? Então, não tem como eu discutir a questão da adolescência e eu não ter esse olhar histórico dessa construção, tá? As paixões, as expressões, a contribuição, o afastamento, dessa problemática, o objetivo aqui, o que é? Qual é o objetivo desse artigo? Uma reflexão crítica acerca da vida, desse diálogo, uma discussão do diálogo com perspectivas contemporâneas, dentro da subjetividade, da narrativa, do diálogo, do eu, traz um pouco aqui da teoria humanista, também o self, o eu, a questão discutida tanto por Carl Roger. No primeiro capítulo, o artigo vai nos trazer o quê? A construção da adolescência como objeto da psicologia do desenvolvimento. Então, ela é o objeto. Então, ela tem que propor o quê? Um diálogo, uma reflexão, uma compreensão, uma questão aqui de domínio. As contribuições aqui também, ele faz aqui na página 2, na página 2, ele vai trazer aqui alguns autores, ele vai trazer aqui uma questão bem importante, um ponto de partida, uma reflexão. Então, de maneira nenhuma pesquisa, nenhum artigo, nenhum livro vai fechar um assunto de tão extrema necessidade de pesquisa, de debate, de discussão, que é o adolescente, dentro do seu contexto histórico e atual.
Então, nós temos aqui a consolidação das tendências epistemológicas. O que são essas tendências epistemológicas? É a questão aqui do conhecimento, da psicologia do desenvolvimento. Ele traz aqui um pouco da leitura psicanalítica, ele traz um pouco aqui das questões filosóficas. O adolescente corresponde o quê? À quinta crise normativa. Então, nós estamos aí numa crise, que vem caminhando. Traz aqui um pouco sobre Piaget, as perspectivas psicanalíticas, que nós vamos estar discutindo aí também a visão de alguns autores. Qual é a visão de Piaget em relação ao adolescente? Piaget traz uma questão muito interessante, que é a construção da moral. Tá? Que é a questão da construção da moral. Quem leu ali o texto, ele traz o quê? Que a adolescência, além do desenvolvimento cognitivo, dessa necessidade do adolescente desenvolver a questão cognitiva, lúdica, afetiva, social, ele também começa a construir. Claro, a moral já vem sendo construída desde criança, mas na adolescência isso fica muito forte para ele. O que é certo, o que é errado, tá? Tanto por isso que a casa cai. Por que a casa cai? O modelo de família idealizado quando ele era criança, quando ele é adolescente, cai, porque ele começa a ver, a enxergar. Mas isso, o meu pai falou que isso não pode fazer, mas ele faz. Que pai é esse? Daí começa a confusão aí, né, povo? A questão aqui da psicanálise, a psicogenética, o texto traz muito bem essa comparação entre o estudo piagetiano e o estudo psicanalítico. Muito interessante. A metodologia aqui da pesquisa, ele faz algumas perguntas na página 3 ali, como ultrapassar o modelo de subjetividade? Como compreender esse processo de interação biológica e cultural que nós discutimos tanto lá no desenvolvimento infantil. Amados, nós não podemos deletar o desenvolvimento infantil. Como que eu vou entender o desenvolvimento? O desenvolvimento da adolescência se eu não entender o desenvolvimento infantil? O adolescente, ele é uma soma da sua infância. Nós vamos ter aí uma grande contribuição aí, da psicologia infantil. Aqui, a perspectiva narrativista, dialógica e o desenvolvimento psicológico. Ele vai trazer aqui acerca do desenvolvimento psicológico, a luz, a questão teórica, a psicologia histórico-cultural, que aqui nós vamos adentrar na questão filosófica, nós vamos entrar até em Vygotsky, que traz essa questão. Então, o próprio Freud, não trouxe de uma maneira tão profunda, mas essa questão também histórico-cultural, claro, a análise dele é uma outra questão, a questão aqui dos sociais, a questão da linguagem, das narrativas, tá? De todo esse processo. Aí aqui na página 4, ele vai trazer a questão da self, da identidade, a narrativa, ele traz aqui a questão do eu, a tomada de consciência, ele retoma aqui Descartes, Piaget, traz aqui alguns filósofos que trouxeram essa questão do quem sou eu, compreender a totalidade da subjetividade, da linha do tempo. Como que eu vou atender um adolescente se eu não retomar a linha do tempo dele?
né? Como que foi a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, tá? Que ele vai reforçar, né, a questão da identidade, tá? A questão das narrativas. Lá na página 6, ele vai trazer ali também o desenvolvimento da identidade, a contribuição da psicologia nessa narrativa, nesse sujeito social, cultural, masculino, feminino, eu e o outro. Olha só que confusão, pessoal, né? Lá na página 6, lá, olha só, né? Olha só, sujeito social, biológico, cultural, masculino, feminino, eu e o outro. Nada disso aqui está pronto na adolescência. Isso aí é uma grande confusão. Por isso que às vezes o adolescente por dentro tem um furacão. Ok? Aí nós vamos ter aqui a questão cultural, e o texto vai trazendo uma leitura muito interessante aqui nas considerações finais. Ele traz o que? As indagações, a concepção, as reflexões, a intenção dele, do autor, de estar explicando a relação da concepção do eu, a narrativa, a mudança de perspectiva, tá? Evidenciar esse papel da psicologia do desenvolvimento, trabalhando a questão do adolescente, tratar, não das generalidades. O adolescente é isso. Não, pessoal. Nós temos o adolescente A, o adolescente B, o adolescente C. Então, tem que cuidar, né? Eu não lembro se foi na turma de vocês ou na turma da noite, que uma colega reclamou, eu não dou conta do meu filho, que é adolescente. A outra disse, não, meu filho é tranquilo. Então, eu não posso. Agora eu tenho aqui o manual. O adolescente é assim. Não. Cada um é um. Tá? Então, cuidado aí com as generalizações, andar com o manualzinho debaixo do braço, né, para definir quem é quem aí. Cuidado. Tá? A questão aqui do estudo do desenvolvimento, do tempo, da narrativa, enfim. Eu achei esse texto bem interessante. Então, vamos lá. Quais as ações? Agora eu preciso aí de vocês. Vão escrevendo aí. O que chamou a atenção de vocês em relação a esse artigo? Vamos lá, colegas. Bonitos, bonitos, né? Que reflexões, que o texto traz em relação ao adolescente. Eu já expliquei. Agora é com vocês. Annelise, ó, só estou vendo uma aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Opa, o Vinícius acordou, Vinícius? Eu incomodo você, né, Vinícius? O Vinícius está aí bonito, ó. Isso é muito bom. Vamos esperar as respostas aí. Vinícius e Annelise.
Quais são as reflexões aí do adolescente? Opa, tem mais alguém digitando? Isso é muito bom. Eu vou colocar uma música fundo aí para animar, né? Muito bem, Vinícius. A importância da família no papel do desenvolvimento e a maneira como esses conflitos trazidos vão ser isso. É como que nós vamos trabalhar com isso, né? São fundamentais. A maneira como eu vou abordar, tá? Uma coisa que eu frisei na aula passada, cuidar com essas frases. Ah, adolescente não serve para nada. Não é adolescente, é aborrecente. É, ou um pai, uma mãe jogam muita expectativa, tá? Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Muita expectativa em cima de um adolescente. Então, isso não é fácil. Opa, chegou mais uma resposta, que não dá para generalizar muito bem como um ser único. É algo inútil. Isso é que cria, ai, né, o adolescente vai ter crise de mau humor. Depende, tá? Tem adolescente que não tem. Ah, o adolescente é depressivo. Depende. Ah, o adolescente se fecha no quarto. Depende. Tem adolescente que não sai da rua. É, o pai tem que buscar. Tá? Ah, ele se isola. Depende. É bem isso. Pessoal, mais alguma questão aí? Daí nós vamos para. Eu vou explicar os slides ainda. Hoje a aula vai ser um pouco mais, né? Porque eu revisei a avaliação para vocês, né? Que eu acho bem importante revisar a prova, né? Para que o acadêmico não tenha dúvidas. Vamos ver aí. Quem mais? Quem mais aí? Né? Os adolescentes precisam ter apoio e ser acolhidos para se sentirem confiantes de serem quem realmente são. É? O adolescente é um indivíduo que precisa ser conhecido como um ser único. A generalização é algo inútil e que seria expectativas irreais. Muito bem. Entender que é uma fase de idealizações. Muito bem. O meio e os relacionamentos influenciam muito no desenvolvimento do adolescente. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, eu vou colocar agora o slide 2, tá? Mas podem continuar trazendo as suas contribuições. É, a fase que pertence a grupo é muito importante, isso mesmo. Muito bem.
Muito bem, pessoal. Parabéns. Vocês merecem aqui. Vocês merecem aqui deixa eu ver. Vocês merecem o quê aqui? Vamos ver. Opa, um legal. Tá, vamos ver o que mais aqui. Uhum. Tá? Olha aqui a bailarina. Né? Isso. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Mais alguma dúvida até aqui? Daí eu vou explicar o slide. Tá? Então, vamos lá. Podem acompanhar o slide ali, tá? Como eu falei na aula passada, hoje eu ia dar mais uma geral no conteúdo sobre adolescência. Tá? Adolescência. Bom, o que é adolescência? Pessoal, eu trouxe um dado aqui da Organização Mundial da Saúde e do ECA. Como eu falei na aula passada, existem alguns teóricos, algumas pessoas da psicologia, tá, que vão dizer o quê? Que vão dizer que a psicologia, que o adolescente ele vai até a fase dos 24 anos. Mas a Organização Mundial coloca como 20, a ECA como 18, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem aí alguns projetos tramitando aí no país, para mudar, enfim. Bom, o que é essa adolescência? É a etapa intermediária do desenvolvimento humano entre a vida adulta. O período é marcado aqui por diversas transformações biológicas, psicológicas, comportamentais e sociais. Pessoal, nós temos que entender o quê? Nós temos que entender que é uma fase de mudanças, de dúvidas, de descobertas, de insegurança e de conflitos. Tá? Quem quiser aqui continuar escrevendo, tá? Vai continuando aqui, trazendo aqui as suas contribuições. Tá bom? É isso aí, esse desenho que eu trouxe aí no slide, essa confusão. Tá ok? Adolescência e puberdade. A puberdade, ela é o quê? Uma fase inicial da adolescência, caracterizada pelas transformações físicas, biológicas, entre meninos e meninas, que isso nós já discutimos. Aí é que aparece aqui, questão dos pelos, da voz, da Bárbara, aqui uma mudança, do pomo de Adão, a questão corporal, ejaculação, testículos e tudo mais aqui. Em relação às meninas, nós temos aqui as glândulas mamárias, o aparecimento de pelos, tá? A questão da menstruação, do alargamento do quadril, a questão dos hormônios, que tudo isso eu já havia explicado para vocês, tá? Eu só quis dar mais uma retomada aí. Além de favorecer aqui a questão do comportamento do adolescente. Pessoal, aqui uma coisa bem interessante, as variações de humor e de comportamento, como nós já discutimos anteriormente. Isso não quer dizer que todo adolescente vai ser assim, tá? Tem adolescentes que vão ser mais sensíveis, outros mais agressivos, outros mais felizes, outros mais tristes, outros com agitação, com euforia,
com preguiça, outros com condutas contraditórias, Você nem abre a boca, ele já está armado, Ai, tem que lavar a louça, será? Alguém conhece alguém assim? Ou muito eufórico, agitado, ou muito triste. Uma hora acorda feliz, outra hora triste. Enfim. Ah, Jéssica, o teu irmão? Eu tenho uma sobrinha que, olha, eu rezo para encontrar com ela, de tão mal-humorada que ela vive, tá? A questão da sexualidade aqui, né? O desenvolvimento sexual, a questões genéticas, ambientais, as condições socioculturais, secundárias, os comportamentos sexuais, socioafetivos, tá? Aí nós temos aqui uma questão de tipos de desenvolvimento, acelerado ou tardio. Então, ou ele cresce muito, ou fica muito pequenininho. A questão do desenvolvimento cognitivo. O raciocínio evolui no concreto, hipotético, dedutivo. A questão aqui do processo de informações, redefinir formas, com os desafios do meio social. Aqui que ele, quem sou eu? E daí? Quem sou eu? A questão aqui de paixões, de formação da autoimagem, tá? Então, eu vou ter aqui a questão do autoconhecimento, tá? E o autodesenvolvimento. Então, o que é esse autoconhecimento? É o desejo de conhecer a si mesmo. E o autodesenvolvimento de construir a sua personalidade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam bem para nós irmos para os próximos conteúdos. Entender, por que ele se perde, então, por que ele entra numa depressão, ou ele entra numa psicose, ou ele entra numa esquizofrenia, tá? E tantas outras questões aí emocionais, aí, distúrbios emocionais. A questão da socialização. O adolescente tem a necessidade de fazer parte de quê? De um grupo, onde ele encontrará aqui interesses, entre amizades, modismos, identidade grupal, atitude social, reivindicatória. O adolescente se percebe como parte de quê? De coletividade, torna capaz de uma atitude, de um posicionamento. Então, se o posicionamento dele está certo e errado, é uma outra questão. Separação progressiva dos pais, que isso nós já trabalhamos bem na última aula. Tá? Então, o adolescente... pode compartilhar, vamos lá. Compartilhe aí. Você quer falar? Pode falar, liga o microfone e fale. Pode falar, manda bala aí. Ou prefere escrever? Vai escrever, meu bem? Tá aqui. Então, queria compartilhar uma curiosidade que quando estamos na fase do desenvolvimento, estamos crescendo fisicamente, se praticarmos muitos esportes com impacto, atrapalha no crescimento, ficando assim mais baixo e podendo também trazer problemas de joelho, etc. Isso. É que eu não estava enxergando mesmo, eu tinha umas figurinhas em cima. Olha, Águida, toda a questão do esporte, tudo que você faz, eu não vou dizer só a questão do esporte, tem jovens que bebem muito, tá? Tem jovens que vão praticar muito esporte, tem jovens que, então, nós não temos, então, tudo que sai da linha é demais. Tudo que sai da linha aqui é demais.
tá? Então, isso é muito complicado, né? Então, tem muitos adolescentes que estragam o corpo. Sabe uma coisa? Quem sou eu para julgar? Eu já fui em médico de plástica, né? Conversar com eles. E olha, muitas adolescentes já fazem plástica, tá? Para quê? Né? Ao meu olhar, quem sou eu? Querem fazer, façam, tá? Quem sou eu, né? Mas pensem bem, tá? Eu acho assim, uma mulher, quando ela chega aos 50 anos, ela, né, tem que dar uma arrumadinha, às vezes, né, puxa aqui, puxa ali e tal, tá? Mas isso, né, mas tá cheio de adolescente, né, com 15, 20, 22, 21, fazendo plástica. Então, eu acho que essa discussão que a Águida traz é bem interessante, tá? Muito bem. Podem ir trazendo aí o que vocês quiserem aqui. Então, pais com permissividade, né, e autoritarismo vão ter problemas aqui. Muita dificuldade, às vezes, o próprio pai de aceitar que aquela criança não é mais criança. Chega para o filho adulto, ai, meu bebichinho, meu bebezinho. Então, não dá, né? Ele cresceu, tem que tratar de acordo com a faixa etária. Ao mesmo tempo que trata ele como criança, né? Ao mesmo tempo que trata ele como criança, o que ele faz? Ele exige coisas de adulto, daí fica complicado. Às vezes o pai, a família transfere os seus fracassos, idealizam aquele filho que vai ser um famoso, que vai ser isso. Você vê muito nesses programas aí de promover cantor, cantores, artistas, enfim. Outra questão, às vezes a criança idealiza o pai, ou tem um líder esportista, ou um amigo que é um ídolo, ou um padre, ou um amigo, ou um parente, depois a casa cai, né? Por que a casa cai? Porque ninguém é tão perfeito assim, tá? Filhos, né? Pessoal, os adolescentes vivem 3 lutos, e isso nós precisamos trabalhar, tá? A perda do corpo de criança. Isso é um luto para ele. A identidade infantil. Puxa, agora eu não posso mais, né? Certas brincadeiras, como eu comentei na aula anterior, certas brincadeiras, né? Não dá, tá? Perda da relação com os pais da infância, né? Cobranças do meio social. Então, a formação da identidade, estrutura das relações afetivas, a escolha profissional, assumir o papel social de adulto, tá? Pessoal, nós vamos adentrar um pouco hoje na questão do gênero. Então, o que é sexo e o que é gênero, tá? O sexo é biológico, masculino ou feminino, é singular, fixo e definido pela biologia, pela questão biológica. Eu nasci menina, você nasceu menino. Ou tem, outros aí, outras problemáticas aí que nós vamos ver mais para frente. O gênero, mulher ou homem, tá? Vai ser mulher ou vai ser homem. Mas vai depender do quê? Das questões culturais, mutáveis, plurais, definido aqui dentro das ciências humanas, né? Bom, o gênero, ele vai se referir aqui à diferenciação entre homens e mulheres. É uma construção social, dependendo do quê? Da sociedade que impõe aqui papéis de cada indivíduo. Então, a questão do gênero sexual
é um assunto bem polêmico. Não existe culpados. Ah, os pais são culpados, a mãe é culpada, ah, ele já nasceu assim. Não, é uma construção, né, de modelos que ele foi introjetando, e que foi levando ele para uma outra questão, para um outro caminho. Homens, né? Aqui é a visão de homens e de mulheres. Então, os homens ainda é muito forte dentro da nossa sociedade essa visão de que o homem é independente, que ele é forte, competitivo e valente. Há mulheres passivas, sensíveis, frágeis e dependentes. Olha, isso aí dá muita discussão, né, pessoal? Mas ainda existe essa visão aí, não tão enraizada como nos anos 80, 90, mas ainda tem de uma maneira, às vezes, camuflada, tá? Camuflada, tá? Desde cedo nós somos ensinados aqui pelos pais, pela escola, pela mídia, pela sociedade aqui de maneira geral. Há uma predominância do modelo de dominação masculina que reflete na saúde e no bem-estar dos indivíduos. Alto índice de mortalidade gênero masculino. Influência na sexualidade e na violência. Então, nós precisamos trabalhar isso, também discutir mais profundamente essa questão da mortalidade, da influência, da sexualidade e da violência, tá? Os homens começam aqui, né, geralmente, a vida sexual mais cedo do que as mulheres, ou não, tá? Mas a sociedade tem essa leitura, ela dá mais liberdade ainda para o homem. E a mulher sofre aí muita violência, né, sexual também. Eixos da construção da desigualdade de gêneros. A sexualidade, o homem tem direito ao prazer, a mulher não. Ainda, né, de uma maneira camuflada, né, parece assim, tá tudo liberado. Não, ainda existe uma questão aí de uma sociedade machista. Reprodução, é a mulher que cuida do filho, então se ela é engravida, a culpa é dela, né? Então isso aí é outra questão polêmica. Divisão de tarefas, tá? O âmbito público, mulheres ainda não pequenas, a direção de empresas, de hospitais, de políticas públicas. Apesar aqui da predominância das diferenças entre os gêneros, a mulher vem lutando para considerar o seu espaço na sociedade e o esforço deve ser o quê? Reconhecido. Tá? Reconhecido. E aqui tem um texto, né, que eu achei bem interessante, do Mário Quintana, tá? Que eu vou ler aqui para vocês. Adolescente, a vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta, medo que ofusca a luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com seu desejo. Pessoal, e daí? Vamos ver aí, para fechar a nossa aula, tá? E vocês aprenderam hoje sobre a aula? O que vocês aprenderam?
Vamos escrevendo aí. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, então, nós trabalhamos aí bem a questão do adolescente. Na próxima aula nós vamos continuar. E eu vou parar aqui, então, a gravação e nós vamos continuar fechando a